Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no Estatuto dos Militares de Pernambuco. E pense nele não como um simples livro de regras, tá? Mas sim como o verdadeiro sistema operacional que comanda uma das polícias mais antigas do Brasil. Vamos entender como tudo funciona por dentro. A coisa toda já começa com uma promessa muito poderosa: servir até com o risco da própria vida. Essa frase por si só já define o nível de compromisso e os riscos que fazem parte do serviço de um policial militar. É o ponto de partida de tudo. E aí fica a pergunta, né? Que tipo de estrutura, que tipo de regras governam as pessoas que fazem um juramento tão sério quanto esse? É exatamente isso que a gente vai explorar agora, mergulhando no documento que dá forma a essa promessa. Bom, e para a gente entender bem o estatuto, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e conhecer um pouco da história da instituição. Isso é fundamental para entender o porquê das coisas. Pensa só, a PMPE tem quase 200 anos. Ela foi fundada lá em 1825. Um outro marco importante foi em 1924, quando ocuparam o quartel do Comando Geral, que antes era um mercado que tinha pegado fogo. E um fato mais recente, foi só em 1983 que as primeiras mulheres entraram na corporação. É uma história longa e de muita adaptação. Então, o que a gente precisa sacar aqui é o seguinte: esse estatuto não é só um papel, um monte de lei. Ele é, de verdade, o sistema operacional da PM. É o que garante que a instituição continue funcionando com estabilidade, geração após geração de policiais. Ok, então vamos para o coração da coisa. Toda essa estrutura gigantesca se apoia em dois pilares, dois conceitos que são a base de absolutamente tudo. E não é força de expressão, não. Isso está na lei. O artigo 12 do Estatuto deixa bem claro, preto no branco: hierarquia e disciplina. Esses são os fundamentos da instituição. Vamos começar pela hierarquia. O que é isso? O Estatuto define como a ordenação da autoridade em níveis diferentes. Traduzindo, é a organização de quem manda em quem, a famosa cadeia de comando. Respeitar isso é simplesmente essencial para que tudo funcione. E de mãos dadas com a hierarquia vem a disciplina. A definição é a rigorosa observância e o acatamento integral das regras. Se a hierarquia é o esqueleto da instituição, a disciplina são os músculos que fazem esse esqueleto se mover. É o compromisso de cada um em seguir as normas para manter a estrutura firme. Certo, mas hierarquia e a disciplina podem parecer conceitos meio abstratos, né? Como é que isso aparece no dia a dia? A resposta é bem visual, na verdade. É a pirâmide de patentes. Ali a gente vê estrutura de comando de forma bem clara. Essa pirâmide é dividida nos chamados círculos hierárquicos. Lá no topo, a gente tem os oficiais superiores: coronel, tenente-coronel e major. Logo abaixo, o capitão, como oficial intermediário. Depois vem os oficiais subalternos, que são o primeiro e o segundo tenente. Aí a gente chega nos subtenentes e sargentos, e na base de tudo, os cabos e soldados, cada um no seu quadrado, garantindo que a ordem flua de cima para baixo. E só para a gente ter um contexto, é interessante comparar as patentes da PMPE com as do Exército Brasileiro. Olha só, coronel da PM é equivalente a coronel do Exército, major a major e assim por diante. Essa equivalência não é à toa. Ela reforça o status da Polícia Militar como força auxiliar e reserva do Exército, algo que está previsto lá no Estatuto. Beleza, já entendemos o esqueleto da coisa, a estrutura. Mas como é que o respeito a essa hierarquia toda aparece na prática, nos gestos do dia a dia? Vamos ver alguns exemplos bem concretos. O exemplo mais clássico, claro, é a continência. Mas não é um simples aceno. É um procedimento preciso, um ritual, a posição do corpo, o jeito de levar a mão à cabeça, o olhar. E o mais importante, a continência não é para a pessoa, para o indivíduo. É um gesto de respeito ao cargo, à autoridade que aquela pessoa representa. E para quem se deve prestar continência? A lista é grande. Vai desde os símbolos nacionais, como a bandeira e o hino, até o presidente da República. Claro, para os superiores na hierarquia, mesmo que estejam na reserva. E até para tropas formadas e militares de outros países. É um protocolo bem amplo. Mas o respeito não está só nesses grandes gestos, não. Ele está nos detalhes. Por exemplo, tem uma regra simples. Se um militar de patente mais baixa está andando ao lado de um superior, ele sempre fica do lado esquerdo, cedendo o lado direito. É um detalhe pequeno, mas que reforça a hierarquia o tempo todo. Até o jeito de falar é regulado, e a regra é bem clara no Estatuto. Para falar com um superior, o tratamento é sempre senhor ou senhora.
É a forma verbal de demonstrar o respeito à hierarquia. E olha só o nível de detalhe. O regulamento chega a dizer que usar a gíria comando para se dirigir a um superior é uma forma inadequada. Isso mostra que não tem espaço para informalidade quando o assunto é respeito. E no fim das contas, para onde tudo isso leva? Todas essas regras, patentes, rituais, tudo isso converge para um único momento. Um momento de extrema solenidade, o juramento de serviço. Pensa bem, a história, a hierarquia, a disciplina, os sinais de respeito, tudo isso é uma grande preparação para esse compromisso final. É um juramento que não é feito de qualquer jeito. É em uma cerimônia, na presença de seus pares. E é nesse juramento que todas as peças se encaixam. Ele fala sobre moral, obediência, dedicação ao serviço, a segurança da comunidade e, claro, culmina naquela promessa que iniciou toda a nossa análise, mesmo com o risco da própria vida. E tudo isso nos deixa com a reflexão final, né? Como é que uma estrutura tão rígida, tão cheia de regras, de hierarquia e disciplina acaba moldando a mentalidade e as ações de quem tem a missão de proteger a sociedade? É uma questão que vai muito além das regras e nos faz pensar sobre a própria essência do serviço e da ordem.